Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e a gente vai dar início para que a gente não perda tempo e o vídeo não fique muito extenso. Galera, na aula passada a gente trabalhou o conceito de introdução, a gente viu a introdução na prática e viu o que ela continha em si, o que ela devia conter para atingir a nota máxima. Em que a gente viu que teria que ter uma contextualização, ela tinha que relacionar com o tema, tinha que ter a tese, que é o nosso ponto de vista, e o tema, que é você colocar todas as palavras do tema na sua introdução. E também a gente teria que colocar os argumentos 1 e 2 logo na introdução para a gente mostrar para o corretor que o nosso texto é bem planejado e que a gente o que a gente iria trabalhar no decorrer do texto, né, em si. Bom, galera, no desenvolvimento 1 já vai ser onde a gente vai começar a argumentar, começar a dar vida ao nosso texto, porque a introdução ela é um texto assim que a gente vai buscar somente apresentar o que a gente vai trabalhar no decorrer do nosso texto para o corretor. Já no desenvolvimento não. No nosso desenvolvimento a gente vai comprovar que nossos argumentos eles são válidos e a gente vai utilizar repertório, a gente vai utilizar nossa opinião para que a gente possa debater esse tema e mostrar que o nosso ponto de vista está correto. Bom, Michel, mas como é que eu faço isso? Ó, galera, primeiro vocês vão começar o texto de vocês, de desenvolvimento, com uma dessas palavras. Em primeira análise, a priori, primordialmente, sob um primeiro olhar, sempre indicando uma ordem, né? Depois, feito isso, vocês vão colocar aquela frase que eu expliquei para vocês na aula passada, que vocês fariam o quê? Pegariam aquele argumento que vocês utilizaram lá na introdução, vocês colocaram dois argumentos lá que vocês iam trabalhar, vocês vão pegar ele e vão dizer com outras palavras no início do texto. Feito isso, você vai colocar um repertório para legitimar, para comprovar o seu argumento. Depois você vai colocar, ó, qualquer uma dessas frases aí, ó, logo, desse modo, dessa maneira, assim, por consequente, contudo, no entanto, e vai dar sua opinião. Isso acarretou um problema grave em nossa sociedade. A teoria do filósofo é esse evento histórico, isso comprova que o problema é antigo, isso comprova que o problema ainda existe, isso comprova a deplorável situação brasileira. Então, isso vocês vão sempre utilizar esses logo, desse modo, dessa maneira, e buscar não repetir, tipo, usei um dessa maneira nesse parágrafo, mas no outro eu usei um desse modo, ou no outro eu usei um por consequente. O importante é não repetir, porque seu texto deve ter em excesso essas palavrinhas, dessa maneira, desse modo, nesse inteirinho, contudo, no entanto. O importante é não repetir. E o desenvolvimento 1 é do mesmo jeito do desenvolvimento 2. São idênticos, como eu mostrei para vocês aí. Idênticos. O que tem no desenvolvimento 1 tem no desenvolvimento 2. Não tem segredo. E a gente trabalhou na aula passada, eu acho que vocês se lembram, que foi essa introdução em que a gente viu que nossa contextualização aqui nessa redação foi La Casa de Papel, em relação ao pensamento doentio do professor. A gente relacionou com o tema com a seguinte frase: fora da ficção, e colocou as palavrinhas do tema bonitinho e colocou os dois argumentos, que foi a manipulação midiática e a falta de debate nos centros educacionais. No primeiro parágrafo, galera, eu quero que vocês observem que, olha como o que eu estou falando agora faz sentido com o que eu mostrei. Olha o que eu coloquei, ó, em primeira análise. Eu poderia ter colocado primordialmente, poderia ter colocado qualquer outra palavra, mas eu optei por essa. Feito isso, eu coloquei as palavrinhas do meu argumento, só com outras palavras. Ó. Eu coloquei na minha introdução, quero que vocês observem aí, ó, manipulação midiática, logo no fim. Mas como é que eu vou dizer isso com outras palavras? Observem aqui, ó. É válido pontuar a mídia como responsável por manipular a mente dos brasileiros. Eu falei da manipulação midiática, só que sem repetir palavras, né? Eu utilizei sinônimos delas, tipo manipulação, eu utilizei manipular. E midiática, eu utilizei a mídia. Vou mostrar para vocês aqui no texto onde foi que eu coloquei, ó, manipulação midiática aí na introdução. E no meu desenvolvimento eu coloquei aí, ó, por manipular a mente dos indivíduos.
Indivíduos não, né? No caso, brasileiros, por manipular a mente dos brasileiros. Feito isso, galera, eu parti para o segundo ponto de nosso desenvolvimento, que ele deve conter, que foi nosso repertório sociocultural, em que eu utilizei aí, ó, uma citação que eu coloquei segundo o filósofo alemão Adorno, mas eu poderia ter colocado um filme, uma música, mas eu optei por esse filósofo, que eu me lembrei na hora, né? Segundo o filósofo alemão Adorno, o indivíduo não tem desejo próprio, pois o seu desejo foi aprisionado pelo mercado. Não basta só colocar o repertório, eu tenho que relacionar ele com o meu tema, e foi por isso que eu coloquei, ó, sob essa ótica, é pertinente pontuar a articulosa mídia que induz o indivíduo a querer sempre aquilo que é noticiado, gerando sentimento de impotência quando não consegue obter aquele determinado produto. Ou seja, eu peguei o repertório e ajudei lá a fortificar o meu tema. Ou seja, sob essa ótica, sob esse olhar, com base no que foi dito pelo filósofo, e utilizei para fechar com chave de ouro. Aí depois eu fiz, ó, ainda complementei, ó, gerando sentimento de impotência quando o indivíduo não consegue obter aquele determinado produto. E com isso acaba que por perder sua própria identidade em relação a gostos. Observe meu segundo desenvolvimento, como é bem parecido com o primeiro. Eu utilizei um nexo também, ó, outro sim, poderia ter colocado em segunda análise, ademais, mas eu optei por outro sim. Aí coloquei, ó, a carência de palestra em relação à saúde da mente dos indivíduos corrobora para que as crianças dessa sociedade cresçam sem uma mentalidade própria formada. Eu falei o quê? Estão lembrados lá na minha introdução? Sobre o que eu havia falado? Observem, a falta de debate nos centros educacionais. Vejam-se como eu brinquei com as palavras de novo no meu segundo desenvolvimento. Eu peguei a falta de debates nos centros educacionais e coloquei como, ó, a carência de palestra em relação à saúde da mente dos indivíduos nos centros educacionais corrobora para que as crianças da sociedade cresçam sem uma mentalidade própria formada. Disse com outras palavras novamente. Utilizei outro filósofo, que eu me lembrei também, que foi Pitágoras, né, que ele vai dizer que educar as crianças e não será necessário punir aos homens. E relacionei com minha ideia, né, com meu ponto de vista. Diante do exposto, é indubitável que a educação mental do cidadão deve ser construída desde a infância, ou seja, é importante que isso ocorra desde a infância para a criança, para que futuramente ela não sofra de transtornos mentais. Vendo como eu brinquei, eu quero que vocês observem, se possível tirem print e busquem analisar tanto aquele esquemazinho que eu mostrei, com tudo que deve conter, e depois eles inserir dentro do texto. Que vocês perceberão cada fatorzinho daquilo que eu mostrei inseridos dentro do texto. Isso é importante, não só no meu texto. Vocês podem pegar outros textos nota 1000 e observar todos esses fatores que eu apresentei lá no início para vocês.